Então vamos lá, a gente vai fazer duas partes da aula. A primeira é a introdução de listas ligadas simples. Então a gente vai continuar a aula de ontem fazendo listas sem nó de marcação e sem retorno. A segunda parte, a gente vai fazer um teste usando a ideia de recursão e alguma das coisas que a gente vai ver aqui, que a ideia é fazer esse teste toda semana, a cada 15 dias, que é um tempo para vocês verem como é que vocês estão na matéria. Então, a gente vai começar com o conteúdo de recursão. Então, vamos começar aqui no conteúdo da aula. Estamos gravando, estamos gravando. Então, vamos lá. Aham. Então, vamos lá. Foi que a gente viu ontem. Bora começar aqui desenhando. Nós vimos ontem como é que nós construímos uma lista ligada, e na construção de ontem a gente tinha um nó fixo que nós chamamos de head. Esse nó fixo ele apontava para outro nó fixo que nós chamamos de tail. É ruim, eu esqueci minha lousa em Fortaleza. E esses dois nó fixos, eles não serviam para guardar valor, apenas para existirem e darem uniformidade ao comportamento do processo de inserção, remoção, busca, porque eles sempre vão estar ali. Então, esses nós fixos de marcação também são chamados de sentinelas. Sentinela não era aquele bonequinho do X-Men? Era, né? Sentinela era aqueles monstros do X-Men, aqueles bichos gigantes lá, aqueles robôs gigantes, tá? O que é que vai mudar hoje? Número um, a gente não tem ida e volta, a gente só tem ida. E número dois, ao invés de termos as sentinelas, que são os nós de marcação para a cabeça e para o rabo, a gente só vai ter nós válidos. E aí isso vai dificultar um bocado a nossa vida em termos de construção de código. Por quê? Uma lista vazia aponta diretamente para nulo. Uma lista com um elemento vai apontar para esse elemento e esse elemento vai apontar para nulo. Uma lista com dois elementos, a lista, o head da lista, head dela, vai apontar para o primeiro elemento aponta para o segundo elemento e o segundo elemento aponta para nulo. Então, numa lista de três elementos, o primeiro aponta para o segundo aponta para o terceiro e o terceiro aponta para nulo. Vamos entender o que é a dificuldade de mexer nessa lista aqui. Lembrando, por que a gente está aprendendo isso? Porque isso já está nos preparando para os algoritmos de árvore. Na árvore, a gente tem a mesma configuração da lista, só que na árvore, às vezes, cada nó pode me levar para mais de um caminho. Então, sei lá, daqui eu venho para cá, esse daqui eu venho para cá, mas é a mesma ideia da lista. Se você pegar os algoritmos direitinho de lista, fazer árvore vai ser fácil. Vai ter só um if lá para dizer qual caminho eu vou. Mas vamos lá. Supondo que eu quero remover o último. Qual o nó que eu estou procurando? O 5, o 7 ou o 3? Não. Exato, eu quero remover o último. Então eu estou procurando o 5, o 7 ou o 3? Aparentemente, a gente quer dizer que eu estou procurando o 3. Só que, na verdade, se eu quero remover o último, a mudança que eu quero fazer na lista é: ei, 7, o teu próximo era o 3. A partir de agora, o teu próximo vai ser nulo. Na hora que eu faço isso, é que eu tiro o 3. Tirar o 3 significa dizer que na frente do 7 não tem mais ninguém. Então, na verdade, eu estou procurando o 7. Eu estou procurando alguém cujo próximo dele aponta para o fim da lista. Isso é remover o último. Remover o último é encontrar o nó cujo próximo dele aponta para o fim da lista. Porque se eu encontrei o nó cujo próximo dele aponta para o fim da lista, é só dizer: ei, agora tu vai apontar para nulo.
já que ele não aponta mais para o 3, a minha lista deu um pop back. Eu removi o último elemento. Ok? Tudo bem. E se eu estou querendo fazer um pushback, quem é que eu estou procurando? Eu quero alguém que aponta para o fim da lista. Porque quando eu encontrar esse alguém que aponta para o fim da lista, se eu quero inserir o 5, eu vou dizer, ei, você que apontava para o fim da lista, a partir de agora você vai apontar para o 5, que vai apontar para o fim da lista. Então, essa é a mudança que eu quero fazer. Acontece que nós aí vamos ter muitos casos especiais na implementação interativa. E, por exemplo, vamos imaginar, quero remover, fazer um pop-back, remover do fim. No primeiro caso, se a minha lista está vazia, não tenho o que fazer, sai fora. Segundo caso, se a minha lista tem um elemento, esse cara é o head, eu tenho que dizer para o head que o head agora não é mais esse nó. Eu tenho que dizer para o head que o head agora vai apontar para nulo. Segundo caso. Terceiro caso, se eu tenho mais de um elemento, se eu tenho mais de um, pontinho, pontinho, pontinho. Agora sim eu posso fazer um laço olhando, ei, procura aí, vê se o teu próximo aponta para o fim da fila. Porque se isso não acontecer, eu continuo andando. Ei, o teu próximo aponta para o fim da fila, o teu próximo aponta para o fim da fila, o teu próximo aponta para o fim da fila. E eu saio nesse loop até achar alguém cujo próximo aponta para o fim da fila. Porque na hora que eu encontrar esse alguém cujo próximo aponta para o fim da fila, eu posso dizer, ei, você agora vai olhar para nulo. Você cujo próximo apontava para o fim da fila, vai olhar para nulo. O Ricardo dizia, eu aprendi um monte de piada de cego com o Ricardo. O Ricardo dizia que esse era o algoritmo do cego procurando um abismo com o cachorro cego. Então ele tinha que ir andando com o cachorro na direção do abismo até a hora que o cachorro caía. Aí ele sabia que tinha chegado no fim, né? Ele que me ensinou. Eu acho legal quando chega, olha, Ricardo, nunca mais te vi. Aí ele disse, nem eu, e eu também nunca mais te verei. E eu disse, ô, Ricardo, que piada sem graça. Bora, foco, foco, foco. Ai, papai. Para resolver esse problema, a gente tem a abordagem interativa, que vai ter que lidar com todos esses casos excepcionais, e a gente tem a abordagem recursiva, que não tem casos excepcionais. Na abordagem recursiva não tem if else, não tem se tem um, se tem dois, se tem três, se tem quatro, se tem cinco. Eu vou fazer a interativa, só um deles, e aí a gente vai para a recursiva para tentar entender por que é que a recursiva é mais simples. Então, vai me deixar tão grande agora que eu. Tá, vamos lá. Dá para fazer assim. O ruim é que eu vou ficar na linha, né? Tem que pintar essa linha de branco. Vamos lá. Type, node, struct. O que é que tem no meu nó? Meu nó só tem um value e tem um next. Porque eu não tenho retorno. Está muito grande, vou baixar um pouquinho. E a gente tem a minha lista. Type, lista, struct, que vai ter um head, que é um node. Diferente da primeira lista, vocês lembram que eu instanciei os dois nós, costurei e inseri como começo da lista? Aqui a gente não tem isso. No meu node eu vou fazer assim. O meu construtor de node vai só pegar o valor e inserir, e pegar o next e inserir também. Vou receber o next aqui. Next, node. Node retorna endereço de node, onde value é value
e next é next. Tenho que preencher aqui não. A mesma coisa para a lista também não tenho que preencher. Func new lista vai retornar uma lista e eu vou retornar uma lista que também não tenho que preencher. Head vai começar como nulo. Todo mundo junto? Bora. Vamos fazer o pushback interativo. Meu objetivo, não, o popback. Quero remover do fim. Function, a minha lista, eu quero remover do fim. Bora lá. Vamos olhar para cá. Quais são os passos que a gente viu para remover do fim? Primeiro passo excepcional, qual é? Se a minha lista é vazia, né? Se L ponto head for nulo, vaza, não tem o que fazer. Segundo passo, se por acaso eu tenho uma lista com um elemento. Como é que eu sei se eu tenho um elemento só? Se L.head.next for igual a vazio. Se o próximo da cabeça já for vazio, então eu tenho que arrancar a cabeça. L.head recebe nulo. Ele apontava para o vazio, a partir de agora ele vai apontar para o nulo para dizer que esse cara não existe mais. Se nós estivéssemos com uma linguagem com gerenciamento manual de memória, a gente deveria dizer, ops, eu não preciso mais desse nó, então eu vou deletar esse nó. E aqui a gente faria um delete manual. Eu estou dizendo, ó, esse nó que eu tinha, não preciso mais do bloco de memória dele, seria o equivalente ao free lá do C. Faria uma deleção manual de memória. Ok, também acabou-se. Supondo que eu tenho mais de um elemento, agora eu tenho que... Não sei quantos eu tenho, o que é que eu tenho que procurar agora? Tenho que procurar alguém cujo next seja nulo. Tenho que procurar esse cara cujo next seja nulo. E aí eu vou precisar de um laço. Então, faça enquanto. Vou fazer assim. O Node vai começar com t.head. Eu vou fazer enquanto node.next for diferente de nulo, node recebe node.next. Aqui é L, né? Tá? Não tem ação. A ação é ir para o próximo. Então, se você achar que é muito feio, você pode fazer em etapas, né? Inicializa, esse é o teu while, enquanto eu não chegar no fim, e essa é a atuação. Que o que você quer é que o node ande. Começo na cabeça, enquanto o meu next não for o fim, eu vou para o próximo. E aí, quando eu chegar nesse nó cujo next é fim, aí eu me livro do último. Seria como? Node.next recebe nulo. Andei. Ops, achei alguém cujo próximo é o fim. Então eu tenho que fazer um popback, tenho que me livrar do último. Node.next recebe nulo. Estão vendo aqui a questão dos casos especiais? O que é que eu preciso disso? Porque eu não posso verificar o next do head se ele não existir. Então ele tem que existir. Se ele existe, eu verifico. E aí, todos os métodos eles vão ser mais ou menos parecidos com isso. Porque como eu não tenho nó de marcação, eu tenho que ficar o tempo todo verificando existência, teste e tudo mais. Entenderam o interativo? O recursivo é muito mais fácil, só que aí você tem que entender a recursão, porque o recursivo não tem caso especial. Como é que funciona o jogo da recursão? Na recursão, cada um cuida da sua própria vida e só.
E na recursão, eu sempre devolvo para quem me chamou, quem ficou no meu lugar, se é que mudou. Então, vamos começar entendendo a recursão a partir do pushback. Fica mais fácil. Eu digo, ei, insere, faz um pushback nessa lista. Se a lista estiver vazia, eu vou chegar bem aqui e dizer, ops, eu não existo. Então, quem é que tem que ficar no meu lugar, já que eu não existo? O novo nó que estão tentando criar. Eu cheguei no vazio. É justamente aqui que eles querem inserir. Então, eu pego e diz, ei, eu era vazio, só que eu existo, viu? Aí eu vou criar um nó, colocar o valor dentro desse nó, e no retorno eu vou dizer, ei, você que me chamou, a partir de agora você vai apontar para mim. Eu não existia, mas agora eu existo. Então você vai apontar para mim. Todos os processos de recursão, eles vão ter essa cara. A ida é a chamada recursiva, chama recursão, chama recursão, chama recursão, chama recursão, chama recursão. E a volta é a atualização de referências. Ei, eu ainda sou eu. Eu ainda sou eu. Ei, eu não sou mais eu. Eu que estava aqui fui removido. Então agora você tem que apontar para o cara da minha frente. E aí o processo de volta é um processo de conserto de costura. Vamos tentar fazer aqui o pushback para ver se faz sentido. E aí a gente volta para o popback. Então, vamos aqui. Quero fazer um pushback recursivo. Na minha lista, vou fazer um pushback, quero inserir esse valor. Para dentro do método interativo, a gente vai ter um método recursivo. Então, eu vou fazer aqui, sem ser vinculado à lista, tá? Function pushback node, perdão, ao contrário, né? Node value int. E aí eu tenho que retornar um node. Então, vamos entender aqui como é que é a assinatura. Esse node, que está bem aqui, é o nó que eu estou avaliando. Nó que eu estou avaliando. O value é o valor que eu quero inserir. E o retorno é o nó que ficou nesse lugar. Ou seja, se eu não mudei, eu retorno a mim mesmo, eu continuo no mesmo lugar. Se eu mudei, seja adicionando ou seja removendo, eu tenho que avisar para quem me chamou como é que a lista mantém a sua continuidade. Então, bora lá. Supondo que eu quero inserir no final. Aí eu chamo para esse elemento, para o primeiro elemento. Eu tenho aqui dois elementos na lista. Aí eu chamo para o primeiro elemento. Dá para inserir no final aqui? Não, esse cara está preenchido. Dá para inserir no final bem aqui? Não, esse cara está preenchido. Dá para inserir no final bem aqui? Sim, é exatamente aqui que eu quero inserir. Então, exatamente aqui eu vou criar o nó, colocar o valor que eu quero, e eu tenho que dizer, ei, você que apontava para nulo, agora você vai apontar para mim. Aí ele vai consertar a referência para ficar olhando para o 3. O que é que ele vai devolver para o 5 que chamou ele? Ele mesmo, porque ele não mudou. Ei, eu continuo sendo eu, e o 5 ok. E o que é que o 5 devolve para o red que chamou ele? Ei, eu continuo sendo eu mesmo. E aí atualiza. Então, bora ver aqui. Qual é o caso trivial? Quando o nó é nulo. Se eu cheguei no nulo, então eu me crio, novo, new, node, com esse valor apontando para nulo, e eu devolvo para quem me chamou. Ei, você que apontava para nulo,
Agora você tem que apontar para mim. Se eu não sou nulo, eu sou alguém do meio da lista. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer, ei, ser mais aqui. Ei, amigo da frente, push back. Vê se é você que vai sofrer a alteração. Ah! Eu passei tantos anos fazendo isso daqui em C++, aí a mente reclama. Ó, se eu não sou o cara que vai mudar, talvez o cara da minha frente mude. Então eu chamo a recursão para ele e fico esperando a atualização. Ei, você mudou ou não? Se ele era nulo e tiver mudado, o que é que ele vai me retornar? O endereço do nó que foi criado. Se ele não era nulo, ele vai me retornar ele mesmo. E aí, bem aqui eu faço o quê? Ei, eu não sei se o head é nulo, eu não sei se o head tem um elemento só, eu não sei. O que eu sei é que, ei, funçãozinha recursiva, me avisa aí o que é que vai acontecer com o head se eu tentar inserir esse valor. Aí a funçãozinha recursiva vai ver. Se o head era um nó e ele não mudou, ela vai retornar o próprio head. Mas se o head era nulo e o nó foi criado, o que é que ela vai me retornar? O novo nó. Então, essa configuração aqui resolve qualquer caso. E todas as funções recursivas vão ter o mesmo formato. Eu vou ter uma chamada de parâmetro, com parâmetros ou não. Eu vou ter que essa função começa do head. Eu vou ter que essa função atualiza o head. Eu vou ter que essa função tem um caso trivial. E eu vou ter que ela repassa o problema para o caso da frente e atualiza a si mesmo, retorna a si mesmo se não houver atualização. Todas as funções recursivas vão ter essa mesma carinha. E a gente pode olhar para ela da seguinte forma. A função externa chama a partir do head uma recursão que faz alguma coisa, retorna a novidade, propaga a solicitação ou retorna a si mesmo. E aí, vocês preferem interativa ou recursiva? Isso daqui? Não. Como é que eu sei que. Lembra, ó, na interativa, eu não tenho como voltar. Ok? 1, 2, 3. E o 3 aponta para nulo. Se eu quero fazer um pop back, se eu quero remover o último elemento, qual o nó que eu tenho que parar? No 2. Como é que eu sei que o 2 é o nó que eu tenho que parar? Porque o next joga para nulo. O next joga para nulo. É justamente isso que eu estou perguntando. Ei, o teu next joga para nulo? Enquanto não jogar para nulo, eu vou para o próximo. E vou para o próximo. Até achar alguém cujo next volta para nulo. Ok? Isso daqui seria o pushback. Vamos ver como seria. Vamos ver agora, pensando na mesma ideia da recursão, como seria o popback. Oi, diz. Não, 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 não. É sempre lista dupla com marcação. Por que que a gente está vendo assim? Porque quando chegar na árvore, a árvore ele é uma lista. A gente vai ter que fazer recursivo, não tem muita opção. A árvore é uma lista, porém é uma lista que não é só para frente. É uma lista que eu posso ter mais de um caminho. Então é como se eu estivesse fazendo o percorrimento em lista, só que ao invés de sempre chamar para o próximo, a única mudança vai ser aqui. Na árvore, ao invés de sempre ir para frente, eu escolheria para onde eu vou. Ah, eu posso ir para a esquerda, eu posso ir para a direita. A mudança é essa. Também é um algoritmo parecido com um grafo.
Eu chamo alguém, o cara faz uma análise, chama o próximo. Só que aí a gente está vendo a lista para a árvore ser fácil. Mas quando a gente chegar em árvore, é isso daqui. Árvore é isso. Só que com múltiplos caminhos. Só que a implementação mesmo da lista a gente já fez ontem. É lista dupla com cabeça e rabo. Entendeu? Só que árvore, normalmente você não tem árvore dupla, ela é só ida, é só para os filhos. A gente usa uma pilha para poder gravar. A gente ainda vai ver, né, como substituir a recursão. A gente pode substituir a recursão, mas aí a gente precisaria de uma pilha para poder lidar com o processo. Entendeu? Bora lá. Olhando para esse modelo aqui, se eu estivesse fazendo um popback, quero remover do fim. Até para a gente comparar agora os algoritmos. Popback. O que tu tá reclamando? Ah, é porque eu acho que já tem um igual. É, tem um igual que foi o iterativo. Não, não. Peraí. Popback eu não preciso de valor. Ok. Ah, tá. É porque eu ia implementar agora, né? Eu tenho um popback em algum lugar? Tenho. Então, esse daqui eu vou chamar de popback interativo e esse daqui vai ser o popback recursivo. Ok. Mesma estrutura. Remover o último elemento, eu chamo a função a partir da cabeça. Ok? Então, bora para os casos aqui da recursão. Qual é o caso trivial? Se a minha lista é vazia, se node é nulo, o que é que eu retorno? Nulo. Não tenho que retornar. Segundo caso, se por acaso o meu próximo é nulo, o meu próximo é nulo. Eu estou no último? Eu sou o último. Se eu sou o último, eu existia. O que é que eu tenho que dizer para quem olhava para mim? Que eu não existo mais. Então, o que é que eu tenho que devolver para quem olhava para mim? Nulo. Porque quando ele atualizar a referência, ele vai olhar para nulo. Entendeu? Caso eu exista, aí a gente chega naquele passo de propagar a recursão e atualizar a resposta. Caso eu exista, quem é o meu próximo? O meu próximo é a propagação da recursão para o próximo nó. Next. E aí eu tenho que avisar para quem me chamou que eu continuo sendo eu mesmo. Legal? Simplificou o popback? Comparado com o que era? Ui. Oi. Tá. Em relação ao vetor, tá. Quando é que a gente precisa, quando é que faz sentido a lista ligada? Quando as tuas operações, elas são muito mais de inserção e remoção do que de consulta. Por exemplo, se você pensar no teu editor de texto, você está escrevendo o texto aqui. Como é que esse negócio aqui que eu estou fazendo é implementado? Esse negócio que eu estou olhando. Que diabo é isso que eu estou vendo? Será que isso aqui é um vetor, onde todos um vetor de linhas? Se você parar para pensar, o tempo todo você está fazendo inserções e remoções no meio de uma linha, sim ou não? Sim. Aqui, ó, tua linha. O tempo todo tu está inserindo e removendo dentro de uma linha. E as próprias linhas, o tempo todo você está criando linhas e removendo linhas no meio de uma lista de linhas. Você tem uma lista de linhas e uma lista de caracteres. O tempo todo você faz inserções e remoções no meio da estrutura.
Então, aqui, o que a gente está olhando é uma lista ligada de linhas, onde eu faço remoções e inserções no meio das linhas e remoções e inserções de caracteres no meio da linha. Se eu tivesse com vetor, cada operação dessa seria O de N, relacionado ao tamanho da estrutura. Só que numa lista ligada, inserção e remoção é constante, porque inserir e remover no meio é trivial, entendeu? Então, o que é o problema que você tá fazendo? Se você tivesse uma estrutura onde você só precisasse, por exemplo, inserir e remover das pontas, ok, talvez você nem precisasse usar lista ligada, porque dá para manipular isso daqui com vetores. Então, imagina que você tem uma estrutura que você precisa só inserir e remover das pontas. Se você aloca isso daqui como um vetor e cria formas de marcar isso daqui, você conseguiria alocar um vetor bem grande, manipular os ponteiros para escrever e remover em ambas as pontas, até para fazer manipulação de loop. Tem uma tarefinha de lista ligada que a gente faz um deck, que é um double end kill, fazendo com vetor. Então, até dá para manipular, ou então uma pilha, até a mesma pilha que a fila, né? Ou pilha que você insere de um lado e remove, ou pilha, você ainda consegue fazer com dois vetores. Por quê? Porque vetor é a estrutura mais otimizada que tem para você trabalhar em memória. Você pega aquele blocão de dados, copia todinho para a memória do processador, é ótimo trabalhar com aquilo dali em termos de eficiência. Diferente da lista em que cada nozinho vai estar em um local da memória diferente. Quando é que você precisa dela? Quando a tua operação principal é inserção e remoção no meio da estrutura. Aí não tem para onde fugir. Se você está com um vetor, cada inserção e remoção no meio exige realocar todo mundo. Entendeu? Mas na lista não. Na lista não. O que é o problema da lista? Você tem um overhead grande de gerência, porque cada elemento vai exigir dois ponteiros e não é eficiente para poder manipular essa memória, porque você não consegue fazer um chunk, um blocão de memória e carregar para a memória de acesso rápido. Mas se o teu problema é, por exemplo, como no caso do editor de texto, é essencialmente inserir e remover do meio, então você vai acabar caindo numa lista por questão de eficiência. Legal? Legal. E aí é conhecer, por exemplo, o Go, ele tem uma lista embutida. Ele tá lá no blá blá. Deixa eu ver se eu acho aqui. Lista recebe collections. Ponto. Não é collections. Esqueci. Eu vejo, mas existe uma lista dupla ligada e implementada. Eu só não sei agora como é. Deixa eu pesquisar aqui. Alguém pesquisa aí para mim como é que importa aí a lista ligada do Go, tá? A lista que ele já vem implementada na linguagem. Como é a importação? Show. Container.list. Container. Ah, tá. Porque é lá pra cima, mas eu queria aqui. Ah, sim, entendi. List. Não. New. Ah, eu vou precisar importar mesmo. New list. Aqui ele tá pensando na minha lista. Import. Assim, né? Container traço list. Aí, como eu não estou usando, ele está reclamando. Aí eu preciso criar assim. Var lista é com L maiúsculo, list, né? List ponto
É assim, é? New list. Não lembro, não. List ponto. É assim mesmo. List ponto list. Ah, eu tô usando o var. É new list, é assim que cria? New, é só new. List ponto new. Não? Lista ponto, tá aqui, ó. Pushback. Lista ponto pushback 5. Por que que o new tá dando problema? New. Ah, tá. Tudo bem. Lista. Assim, ó. Tava conseguindo achar, não, mas tá aqui. List.new. E aí, lista.pushback. Lista.pushback. Como é que eu percorro esse negócio aqui? For lista.it recebe. Nunca fiz isso não, tá? Então eu tô aprendendo com vocês. Lista. Ponto. Cadê o meu iterador aqui? Init. Init deve ser o iterador. Não. É bom que a gente pode olhar o código dela aqui, ó. A lista você consegue clicar nela e olhar o código da implementação. Ó, aqui ele usa element como ó, isso daqui é a implementação oficial da linguagem, tá? Ele usa aqui o element como o nosso node, que vai ter next previous. Cada node vai ter um next e um previous. E o node conhece a lista a qual ele aponta e um valor que pode ser qualquer coisa. Como é que ele faz o next? Ah, o próprio element também funciona como iterador. Ó, ele tem um next para eu ir para o próximo elemento. Aqui é caso ele seja vazio, ele está dando um loop, ó. Eu vou para o próximo. Se o meu próximo é vazio, eu volto para a cabeça da lista. Olha que legal a implementação. Isso daqui é uma construção de if com condicional. Aqui ele declara a variável que ele quer testar e ele já faz o teste. Então, no nosso if normal, a gente só usa o teste. Só que aí ele já, como ele só vai usar essa variável aqui, ele cria a variável. Ó, eu pego o próximo elemento da minha lista. Se o próximo não for nulo, ok. E o próximo não for root, deve ser o head, que a gente chama de head. Não for o head, eu retorno P, senão eu aviso que não tem nada. Quem é o anterior? O anterior é a mesma coisa, só que para trás. E aqui é a construção da lista. O que a gente chamava de head, ele chama de root. E a implementação dele é assim, ó. Lembra que a gente implementou com 2 nós de marcação? Ele está fazendo um só nó de marcação, cujo next dele aponta para ele mesmo. E o tail dele aponta para ele mesmo. Só que é um nó de marcação, só que é o mesmo nó. Tá? Então é como se head e tail fosse o mesmo nó. Tail. Então, se eu quero fazer um pushback, eu olho para quem está atrás do head. O começo fosse também o final. Se eu quero fazer que nem a gente viu ontem, né? Quero fazer um push front, eu insiro na frente do head. E se eu quero fazer um push back, eu insiro atrás do head. Ok. Ó, tá vendo? O que a gente estuda aqui não é tão diferente da implementação real, não. Aqui é basicamente a implementação real. Então, o init é o nosso construtor
Ó, criou, fez o vínculo entre o next e o previous. Aqui ele está mantendo o length para não ter que, na hora que a pessoa pede o length, percorrer a estrutura toda. E aqui são o resto das construções, né? Pegar o front, pegar o back, insert, ó, insert fazer a costurazinha, insert valley. Aqui ele está mostrando, interessante a construção. O Go ele não usa aqui a ideia de interadores, ele te expõe logo de cara a estrutura interna, né? O Java e o C++ não fazem isso. Eles querem que eles escondem a estrutura interna e te oferecem apenas uma interface de interação. Legal, legal, né? Então, o que eu quero para percorrer é o front. O front já é o iterador. Vamos voltar aqui para o nosso código. Eu começo no front, 5, 6, parece aquele negócio. 5, 6, 7, 8. Lista.front. Enquanto IT for diferente de lista. Eu tenho um back. Lista.back. IT, que é o meu elemento, ponto next. fmt.print ln, como é que eu pego o valor do bicho? it.value. É it.value? É só it.value. Esse front, não sei. O front é um depois do head. Entendeu? O front, ele esconde o head. Em C++, só para a gente ter uma noção de comparação, a construção seria mais ou menos parecida. Só que aí, no C++ você tem um iterador para esconder a tua ideia. No C++ você teria algo assim, ó. Para iterador, começando de lista.begin, iterador diferente de lista.end e T++. E aí eu imprimiria o que o iterador guarda. Olha como é parecido. Começando do começo, enquanto não chegar no fim, vai para o próximo, pega o valor do elemento. Vamos ver se esse negócio roda aqui. Go run. Qual é o nome desse código? Go run código.go. Ué, por que que eu não vou para o próximo nunca? Ah, tá. IT recebe it.next. Não, não estou em Java. 5, 6, 7. Então, o meu back não é o fim, o meu back é o válido ainda. Como é que seria o fim? Ver se a gente consegue descobrir só olhando o nome dos métodos. Push back, insert after, back.next. Length, move after. Se o back é válido, teria que ser o back.next? Que engraçado. Cada linguagem é um mundo. Olha que legal. Começando do front, enquanto eu não chegar no fim, que o back aqui aponta para o válido. O back aponta para o válido. O back é um valor válido. É que nem no C++, no C++, a gente tem o front e o back. E o front e o back são válidos. Eu conseguiria imprimir em C++. Aqui também são. Ele herdou a ideia do C++. Se eu digo que eu quero front, isso é o primeiro elemento válido. E se eu digo que eu quero back, eu digo que eu quero o último elemento válido. Não, mas aqui não. Aqui não é begin e end. Aqui são elementos válidos, front e back. É porque eu quero parar só quando eu chegar no elemento inválido.
que é o. Porque assim, vamos lá, voltando. Como foi que a gente entrou aqui nessa seara? Perguntaram como é que é a implementação da lista na linguagem. Aí eu disse, a implementação da lista na linguagem não usa recursão, não usa dead ends, não usa ponteiro para nulo. Por que a gente está fazendo isso? Porque a lista é um prelúdio de árvores. Então, a gente está vendo a implementação sem cabeça, sem rabo e sem retorno, já para treinar o que a gente vai ver em árvores. Porque a lista linear é só ir para frente. Então, se a gente entende como percorrer recursivamente só indo para frente, quando eu chegar na implementação de árvore, que é, por exemplo, uma BST ou uma AVL, que eu tenho um nó, aí eu olho para o elemento que está menor do que ele para cá, o elemento para cá, e aí eu tenho para cá, e esse cara vai olhar para nulo e nulo. Aqui também, venho para cá, e aqui esse cara vai olhar para nulo e nulo. Vocês estão vendo que a árvore é exatamente a lista, só que cada nó vai ter mais de um caminho. Então, exatamente todos os algoritmos que a gente fez para a lista, a gente faz para a árvore. Mas, por exemplo, como seria. Aqui não tem o sentido de pushback, porque não tem o fundo da árvore. Mas se eu fosse inserir, por exemplo, imaginando que eu tenho uma BST, uma árvore de busca, aqui eu tenho sempre a esquerda é menor, sempre a direita é maior. Olha como é trivial. Então, se eu tenho aqui o 7, aqui eu posso ter o 9, aqui eu posso ter o 5, aqui eu teria o 3, aqui eu teria o 4, aqui eu teria o 7. Não, 7 já é aqui em cima, né? Então eu vou colocar aqui o 8 só para ficar a nossa conta fazer sentido, tá? Beleza, ó. Eu quero inserir o 6. Olho para o nó, é vazio? Não, não é vazio. Aí eu chamo a recursão. Mesma coisa da lista, só que eu chamo a recursão para onde? Para inserir o 6? Para a esquerda ou para a direita? Para a esquerda, porque 6 é menor do que 8. É o mesmo código que a gente fez aqui. Cadê, ó? O mesmo código que a gente fez aqui, só que ao invés de só mandar para frente, eu teria que fazer um teste. É menor ou maior? Para saber para que lado eu vou. Se é menor, eu chamo a recursão e espero a atualização. Esse cara é o 6? Não. Aí eu chamo para que lado agora? Para a direita. Eu chamo a recursão e espero a atualização. Esse cara é o 6? Não. Eu chamo para que lado agora? Chama a recursão e espera a atualização. Esse lado é o 6? Não. Mas eu cheguei no fim. Então, o que é que eu faço? Eu crio o 6 e digo na atualização: ei, agora eu existo. Aí o cara disse: beleza, eu olhava para o vazio, agora eu olho para o 6. O que é que o 7 tem que dizer para o 5? Eu continuo sendo 7. Ela atualiza, eu continuo sendo 5. Atualiza, eu continuo sendo a cabeça. Atualiza. É o mesmo algoritmo. Entendeu? Então, por isso que nós estamos já vendo em lista. Porque se eu chegasse em árvore e tivesse que explicar a recursão, os algoritmos e as tomadas de decisão, aí ia ser muito sobrecarga. Aí a gente testa com lista que é só ir para frente. Testa tudo com lista, porque quando chegar em árvore, aí a ideia árvores é trivial. A gente já viu em lista tudo antes. Beleza, beleza. Eu acho que vou fazer o seguinte, ó. Esse exercíciozinho, eu vou fazer mais dois e um deles vai ser importante para o teste. Então, bora aqui gastar um pouquinho de gasolina agora. Entenderam mais ou menos como é que funciona a recursão? Então, recursão, ok? Vamos fazer dois outros exemplos. A gente entendeu como é que funciona a recursão. A estrutura, a estrutura de chamado externa é sempre essa. E a estrutura interna é sempre essa. Bora ver mais dois exemplos e um deles a gente vai usar no teste. Como é que seria uma remoção de valor? Erase. Quero remover um determinado valor.
Quero remover um valor. Primeira vez que ele aparece, quero remover ele da lista. Vai sempre os casos triviais, né? Se não tem o que remover, erase, value. Se não tem o que remover, se o null é vazio, node é vazio, então não tem o que fazer, retorna vazio. Próximo caso, que tem alguma coisa para fazer? Não, esquece, não existe isso de só tem um elemento recursão, não precisa, recursão eu só olho para minha vida. Se eu não sou vazio, das duas uma, ou eu sou o elemento ou eu não sou o elemento. Se eu sou o elemento, ou seja, se o meu valor é o valor do cara que está procurando. Quem é, lembra, o retorno retorna quem ficou no meu lugar. Se eu sou a pessoa que estão tentando remover, quem vai ficar no meu lugar? Perfeito. Eu retorno node.next. Se não, eu só chamo a recursão, e a chamada de recursão é trivial. O meu próximo é a recursão para o meu próximo e o value. E eu retorno a mim mesmo para dar continuidade no processo. Vamos agora para o caso do teste. Vocês não vão fazer isso daqui usando lista, mas o teste é justamente esse algoritmo. Se eu quisesse agora comparar, verificar se duas listas são iguais, equals, a lista 1 e a lista other. O teste é isso com vetores. Mas se eu tivesse que comparar se duas listas são iguais. Como é? Eu não vou escrever, tá certo? A gente vai só pensar juntos. E aí você vai tentar transpor isso daqui para a ideia dos vetores. Mas se você acompanhar a ideia, você consegue matar aqui o exercício. Como é que você sabe que duas listas são iguais? Primeiro, não vai olhar o size, tá certo? Esquece o size. Você vai olhando só elemento por elemento. Ou melhor, como é que você sabe que elas são iguais? É porque iguais só tem um caso onde elas são iguais, diferentes tem um monte. Olhando para esses dois nós, como é que você sabe que elas são diferentes? Não. Os dois nós vão estar em listas diferentes. As listas são iguais se os valores dos nós são iguais. Elas têm o mesmo tamanho e os mesmos nós. Beleza? Mas você está olhando só para dois nós. Lembra da recursão? Você está olhando só para esses dois caras. Como é que você tem certeza que as listas são diferentes? Tudo bem, se um for diferente do outro, ok, você sabe que eles são diferentes. Mas em quais outros casos você sabe que as listas são diferentes? Se um deles existir e o outro não, você tem certeza que as listas são diferentes. Elas podem ter tamanhos diferentes? Podem. Se elas tiverem tamanhos diferentes, o que é que vai acabar quando você estiver fazendo a redução? Um deles vai acabar e o outro vai existir. Se um deles acabou e o outro existe, o que é que você sabe? Que são diferentes. Então, bora lá. Se um deles existe e o outro não, a lista é diferente. Se ambos existem e têm valores diferentes, as listas são diferentes. E quando é que você sabe que as listas são iguais? O que é acabar a recursão? Perfeito. Se os dois chegaram no nulo ao mesmo tempo, né? Se esse nó e esse nó são nulos, o que é que você sabe?
que todo mundo que veio antes deles era igual. Então, se você chegou em nulo com ambos os nós, aí sim você pode dizer que a lista, que ambas as listas são iguais. Sucesso? Ok. Então, tem uma atividade lá no repositório que é vet equals. TKO é the local. Ó, tem uma atividade lá chamada vet equals, que é a última atividade da recursão. Tá bom? Então vocês leiam com atenção. A atividade é fácil. O algoritmo vocês acabaram de ver comigo. Tá vendo? Ué, veio com rascunho direitinho para vocês? Ah, tá, é porque eu tô em C++. Pronto. Então, qual é o jogo? Você não pode usar o length, você só pode comparar o primeiro elemento e para verificar se é vazio, você vai usar a função é vazio. Ok? Vamos lá fazer. Emanuel ainda está aí para pastorar? Lembra, pessoal? A ideia é que isso aqui é um teste. Então, não é para olhar o código do coleguinha, não é. Oi. Está no final de recursão. Ó, pessoal, se vocês quiserem achar uma atividade, vocês usam a barrinha. Ó. É só apertar a barra que ele entra no modo de busca. Aí você escreve o que quer, vet equals. Aí aperta Enter e você acha a atividade. É um teste. Então vocês não pesquem do coleguinha. Eu volto daqui a pouco, tá? Vou aproveitar que estão trabalhando igual almoçar. Aí, daqui a uns 15, 20 minutos, saiu o vídeo que vocês fizeram e eu faço chamada. Então, se vocês já terminaram, vocês podem não atrapalhar os colegas.
Quando vocês forem chamar a recursão, vocês chamam o vetor menos o valor que vocês já conferiram. Entendeu? Por exemplo, tu vai comparar sempre o primeiro valor que está passando no vetor. Por exemplo, o primeiro é o vetor inteiro. Aí a segunda chamada vai ser os dois vetores menos o primeiro valor deles. Só que o primeiro valor aqui vai ser o primeiro da chamada da recursão. Então vai diminuindo até chegar no final. E quando acabar, vai dar que os dois são vazios. E quando eles forem os dois vazios, ele vai retornar true. Tu pode chamar sempre no zero. Ele vai ser sempre no primeiro. O meu impacto vai ter mais. Aqui, ou menos um de cada vez.
Nossa, o meu, você não deixou o computador de grava? A webcam tá aberta. A webcam tá aberta. Ele tá gravando. Tá gravando. Ele deixou aí gravando. Atualizar o TKO. Vixe, nem ele tá atualizando. Porque, mano, é o tanque da Primeira Guerra Mundial, né? É a segunda, esse aqui. O computador é o tanque da Primeira Guerra Mundial. Do mesmo tempo. Aquele antigão dele. Ai, Deus, bicho, tá doido.
Essa daqui nunca vai ter exame. Então, o mecanismo. Eu passando aqui de promoção do Santão, nós para de mexer nisso. Bigode, tá só agora. Tu sabe que tá gravando, né? Não tá realmente tá gravando. Fecha o selinho. Sim, fecha. Ah,
Ah, é um técnico, não pode dizer não. Tá de ego. É pra tá, né? Corporativismo. Isso como tá quente, a ego.